Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã de domingo, estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. E como foi anunciado aí, eu quero colocar diante dos irmãos nesse início de estudos aí um grande desafio, né? Que é o início dos estudos no livro de Apocalipse, como já havia colocado aí na chamada. Então iniciamos hoje o estudo no livro de Apocalipse, um livro extenso, que vai demandar com certeza um bom tempo para estudarmos, como foi feito com os jovens da nossa igreja, mas que valerá toda a pena para aqueles que não estudaram, para aqueles que já estudaram, rever, para aqueles que de repente têm até um certo receio em estudar o livro de Apocalipse, ver que a linguagem ali expressa vai ser revelada a nós do primeiro capítulo ao capítulo 22, de maneira que nós possamos entender e até mesmo explicar para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, que os pequeninos, os adolescentes, os jovens que tenham uma certa dúvida. Então nesse início nós vamos iniciar aí com o capítulo 1 até o verso 3, né? Teremos que fazê-lo gradativamente porque é extenso e muitas palavras de maneira simbólica são utilizadas. Então a gente vai hoje, nesses 15 minutos que nós temos de estudo dominical, colocar aqui do capítulo 1 até o verso 1 ao verso 3, que é essa saudação que o apóstolo dá no início do livro. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, eu convido aos irmãos a orarmos ao Senhor, pedindo a direção do seu Santo Espírito. Oremos. Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito venha nos conduzir mais uma vez nesse desafio que é estudar as tuas santas sagradas escrituras, ó Pai. Revela-nos, ó Deus, todos os teus preceitos, todos os teus ensinamentos. Resplandece a tua glória sobre nós, que o teu Santo Espírito nos dê capacitação, instrução, iluminação para entender as tuas sagradas escrituras, ó Deus, registradas aqui no livro do Apocalipse. Se conosco nessa manhã de estudo. Mais uma vez nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Bom, então, leitura no livro de Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1 vai dizer assim para nós: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Nós começamos então pelo registro dos estudos. Então é importante nós conhecermos o livro, né? Outro dia, conversando com uma criança que me perguntava sobre ele, eu falava sobre essa necessidade de nós entendermos que o livro de Apocalipse, nós não podemos ler ele de uma forma totalmente literal, as palavras que estão ali contidas, porque muitas palavras estão descritas numa linguagem simbólica, e era necessário que se assim se escrevesse, que o apóstolo João escrevesse, porque acredita-se, através aí dos estudos de muitos estudiosos nos ensinam, que essa carta ela devia circular por todas as igrejas da Ásia Menor e depois chegar a todas as igrejas cristãs daquele tempo. E para que não fosse essa mensagem interceptada pelos romanos, até mesmo pelos fariseus, os judeus, aqueles que eram mais apegados à lei mosaica, essa linguagem foi utilizada por João para meio que de uma forma ou outra criptografar a mensagem que somente as igrejas entenderiam naquela época, né? Uma forma de esconder a mensagem real, né? Então partimos primeiramente do título, Apocalipse, né? Apocalipse ele quer dizer desvendamento, revelação. Essa é a tradução do livro, né? E esse livro então ele traz revelações de Jesus Cristo aos seus servos, né? É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para que ele lhe mostrasse aos seus servos, e ele então mostra ao seu discípulo João, né? O anjo do Senhor vai então notificar a João.
sobre todas as coisas que deveriam brevemente acontecer, né? Nós já iniciamos então trazendo esse panorama, né? O capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, ele já começa com esse texto dessa maneira, né? Então, sendo João testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição de Cristo, ele então é um dos discípulos escolhidos por Deus para receber esta revelação, né? A grande maioria dos estudiosos, a grande maioria dos teólogos ao longo da história, eles acreditam que João, o apóstolo João, é o autor, né? Por isso que já desde o início eu já me referi a ele dessa maneira, como um discípulo. Quanto à data, a mais provável, né, que todos os grandes comentaristas e estudiosos da Sagrada Escritura relatam aqui sobre a data da escrita desse texto, ela está registrada entre o ano 81 e o ano 96 depois de Cristo, né, onde compreende o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Cristo e o nascimento da igreja. Sendo João o apóstolo que vai escrever, e provavelmente é um dos últimos, o último dos apóstolos que ainda vivia, né? Segundo os comentaristas bíblicos, a história bíblica, ele era o último dos vivos naquela época, né? Já em avançada idade, no ano 96, né? Quanto ao local, né? O próprio texto vai, ao longo dele, vai se revelando a nós, e assim, estudando as Sagradas Escrituras, estudando também comentários bíblicos, a teologia bíblica, a história da igreja, nós vamos descobrir que João então escreve quando ele está exilado na ilha de Patmos, né? O verso 9 do capítulo 1, ele vai dizer para nós o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então o verso 9 do capítulo 1 já revela que é escrito por João, e João está encarcerado na ilha de Patmos, né? A ilha de Patmos, ela era uma ilha, uma colônia penal romana, né? Ela estava ali mais ou menos a 65 quilômetros de Éfeso, né, da cidade portuária de Éfeso, e também tinha uma extensão de 10 quilômetros de largura por 15 quilômetros de comprimento. Então era uma ilha usada como colônia penal, como prisão romana, né? Quanto ao que é dito aqui para nós no capítulo, eu li ali até o capítulo 3, mas preciso permear, li até o verso 3, né, mas preciso permear o verso 9, né, o verso 7, o verso 4, ele vai dizer assim para nós: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Então, além de saber quem escreveu, o ano que foi escrito, também é necessário que saibamos a quem é destinado, né? Quando João diz as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, então para quem quiser procurar, aí nas Bíblias tem os mapas lá, né? Então você pode encontrar ali os registros das igrejas da Ásia Menor. E também, para quem não tem o mapa bíblico, pode encontrar isso nos mapas atuais na atual Turquia, né? A Ásia Menor é a atual Turquia, né? O número 7 é o número que vai mais encontrar maior destaque no livro de Apocalipse, né? E os estudiosos bíblicos vão trazer para nós que esse número 7, que ganha destaque, é um número que parece relacionado tanto a selos, a estrelas, a trombetas e a várias outras figuras, né? Diversos intérpretes do Apocalipse comentam sobre isso e vão dizer assim que não literalmente estavam destinados às 7 igrejas da Ásia Menor somente, mas que essa carta deveria circundar por todas as igrejas cristãs da época, e que o número 7 vai ser assimilado aqui no Apocalipse como a totalidade. Então, como as 7 igrejas quer dizer a totalidade das igrejas existentes, que existirão ali desde aquele princípio até os dias de hoje. Então a carta do Apocalipse, ela deve circular por todas as igrejas. Então 7 quer dizer a plenitude, a totalidade, também a perfeição, né? Então assume-se isso, né?
Sendo assim, elas são destinadas a toda, a carta do Apocalipse ela é destinada a toda a extensão da igreja, do que era, do que é, o que ainda há de ser, né? O texto começa então como um prólogo de quem escreve, que é João, né? Que em vez e a gente poderia assim, ao invés de chamar ele de Apocalipse de João, Apocalipse de Jesus Cristo entregue a João, né? Que ele revelou a João por intermédio do seu mensageiro, né? Essa revelação de Jesus Cristo ela pode ser interpretada de duas maneiras. João recebe a revelação de Jesus Cristo e Jesus é o objeto da revelação e conteúdo da revelação, como também nós podemos interpretar como Deus Pai, ele é a fonte de toda a revelação, ele revela isso ao seu Filho Jesus Cristo, que então escolhe o seu discípulo para revelar às igrejas aquilo que o Pai havia lhe dado, né? Então ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. Aí ele parte para essa questão aqui dos bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia, que guardam as coisas nelas escritas, né? Alguns textos vão trazer nelas contidas, pois o tempo está próximo, né? Então essa parte, ela faz parte das 7 bem-aventuranças descritas no livro, né? Você pode acompanhar então 1:3, no 14:13, né? No capítulo 14, verso 13. Então, como eu disse, a gente vai ter que ir passeando pelas páginas e encontrando aí alguns textos, né? O capítulo 14, verso 13, ele vai dizer para nós assim: então eu ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, né? Também o capítulo 16, verso 15, ele vai dizer assim para nós: eis que eu venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja na sua vergonha, né? Também o capítulo 19, verso 5, vai trazer para nós o seguinte: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, e pequenos e grandes. Então, mais uma das grandes bem-aventuranças. Então ouviram uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, né? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Aí o verso 9 ele vai dizer: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas e do Cordeiro, né? Então mais uma das bem-aventuranças. Seguindo na mesma toada, o capítulo 20, verso 7, também vai trabalhar a partir do verso 7 sobre essas bem-aventuranças, né, de bem-aventurados. E também o verso 14 vai falar também a respeito disso, né, sobre esses bem-aventurados. Então são textos que vão nos revelando. Então bem-aventurados são bem-aventurados aqueles não só que ouvem a palavra do nosso Deus, a palavra da profecia do nosso Deus, mas também aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra e aqueles que estão de uma maneira muito íntima ligados a essa palavra, como o verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam, né? Então correspondente no sentido total de que existe uma bênção especial para aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, no sentido de obediência e de fidelidade a tudo o que foi revelado. Então há que se ter obediência, há que se ter gratidão, há que se ter fidelidade
e junto à palavra de Deus que é revelada no livro de Apocalipse. Então até aqui, a partir da próxima aula, nós vamos entrar nessa saudação, dedicatória às igrejas, a saudação usada, né, por João, e vamos caminhando capítulo a capítulo conforme nos for permitido, né? Então essa saudação e tudo mais que João profere. Então é isso, irmãos, para iniciarmos esse nosso desafio de estudar o livro de Apocalipse de uma maneira em que possamos unir teologia bíblica, teologia sistemática, a revelação, né, a própria palavra de Deus e aquilo que nós estudamos como teologia reformada. Porque não basta eu apenas ser presbiteriano, não basta apenas eu ser cristão presbiteriano. Eu preciso entender as Sagradas Escrituras. E como eu já disse, alguns livros da Bíblia não podem ser lidos apenas literalmente, né? Nós temos livros poéticos, livros sapienciais, nós temos livros históricos, nós temos livros como Apocalipse, que é livro de revelação. Então nós não podemos levar tudo literalmente, a letra como está. Nós precisamos entender o texto, o contexto, né? Entender a cultura, a geografia, a história, a sociedade da época, para compreender o texto na sua íntegra, né? Porque não criemos aí heresias acima do texto, né? Já diz o bom ditado cristão reformado: texto sem contexto é pretexto para se criar heresias. Então nós cristãos reformados primamos para que a palavra de Deus ela seja pura, continue sendo proclamada da maneira como ela é, pura, santa, perfeita, né? Então, se nós somos portadores dos oráculos de Deus, nós precisamos trabalhar para que assim prossigamos, né? E é o desafio estudar a palavra de Deus em toda a sua amplitude, em texto, contexto completo, né? Não de maneira isolada, para que as heresias não nasçam no nosso meio. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com a porção da palavra nesse domingo, que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre ti, sobre tua família e sobre o teu lar. Um grande abraço e até o próximo estudo bíblico. Até mais.